Quero compartilhar alguma coisa com vocês hoje que pode, e eu acredito que vai, revolucionar a sua vida. Que pode, e eu acredito que vai, transformar o seu jeito de pensar o Evangelho. Sabe por quê? Porque se eu perguntar para você o que é o Evangelho, você vai trazer tudo que você conhece sobre o Evangelho, tudo que você pensa sobre o Evangelho, e você vai formalizar aquilo que você acha que é e o que você pensa. E eu não estou dizendo que está errado, mas geralmente quando nós falamos de algum assunto, você recolhe as informações sobre esse assunto e já pensa, o pastor hoje vai falar sobre isso. A neurologia comprovou, os cientistas neurológicos comprovaram, que um ser humano, em 6 segundos, ele consegue fazer uma captura de todas as informações que ele tem sobre determinado assunto. Então todas as vezes que você vai conversar com uma pessoa sobre algum assunto, em 6 segundos ela recolhe as informações que ela tem sobre aquele assunto e ela formata aquilo que você vai conversar. Isso em muitos momentos é um problema, porque a gente traz as nossas informações sobre aquele assunto e a gente não se abre mais para aquilo que é novo que pode chegar sobre determinado assunto. Então muitas vezes a gente está com aquela nossa formatação, aquele nosso entendimento sobre determinado assunto, e nós não aceitamos mais ninguém falar nada sobre ele. É aquilo e ponto final. A minha proposta hoje é trazer uma palavra de instrução sobre o Evangelho. E não é simplesmente desconsiderar o que você já tem de conhecimento sobre o Evangelho. É fazer você, na verdade, se abrir para o fundamento do Evangelho. Eu não vou compartilhar nada novo, não tem nenhuma revelação estrondorosa aqui hoje. Mas é importante que a gente reveja fundamentos bíblicos primários, para que a nossa fé seja bem fundamentada no Evangelho cristocêntrico, ou seja, onde Jesus é o centro. Amém? Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O meu tema hoje é Evangelho, vergonha ou orgulho? Muitas vezes quando a gente fala do Evangelho, ou que nós somos cristãos, dependendo do nosso ambiente, a gente fica um pouquinho acuado. Que religião você é? As pessoas perguntam, e a gente vai dizer, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, enfim. Mas tem ambientes que nós nos sentimos muitas vezes acanhados para externar a nossa crença. Existem momentos na sociedade que nós, no certo sentido, sentimos vergonha de falar que somos evangélicos ou que somos cristãos. Por exemplo, quando um escândalo acontece na televisão de um pastor, a gente tem a tendência aí se recolher. A gente tem vergonha do Evangelho. Só que eu quero, na verdade, trazer um novo modo de ver. Não é vergonha do Evangelho, é vergonha do testemunho de um irmão que propaga o Evangelho. A ideia não é que a gente sinta vergonha do Evangelho, porque não é o Evangelho que traz a deturpação, são aqueles que pregam o Evangelho que trazem essas deturpações ou os escândalos. O Evangelho, ele deve ser visto com orgulho e não com vergonha. E quando eu falo orgulho, eu estou usando no melhor sentido dessa palavra, um orgulho santo. Eu tenho orgulho do Evangelho que eu sirvo. Eu tenho orgulho de propagar um Evangelho. Eu tenho orgulho de praticar o Evangelho e de viver o Evangelho. O apóstolo Paulo, nessa carta aqui, ele traz 2 partes pelo menos. Ele traz uma parte doutrinária e uma parte prática.
A parte doutrinária, ela é bem fundamentada quando traz o assunto justificação pela fé. Toda essa carta é um meio pelo qual o Espírito Santo usou a vida do apóstolo Paulo para fundamentar a doutrina da justificação pela fé. E a parte prática, ele traz uma ideia de como você pode viver ou deve viver esta vida justificada. Então é importante que você entenda que nós não fomos simplesmente justificados nos termos doutrinários ou na aplicabilidade da fé, mas nós fomos justificados também para que a gente viva uma vida prática de santidade. Daqui um pouco você vai entender um pouquinho melhor sobre essa justificação. O apóstolo Paulo, nesse texto, quando ele diz, eu não me envergonho do evangelho, e ele traz logo em seguida a ideia da fé, porque ele estava expressando a visão dele do texto de Abacuque, capítulo 2, o versículo número 4, quando diz no Antigo Testamento, Abacuque, o profeta, dizendo, o justo viverá pela fé. Então ele diz nesse texto que a fé é um assunto que vem do princípio ao fim. A justiça pela fé é do princípio ao fim. Só que, se ele diz, não me envergonho do evangelho, a gente precisa ao menos entender basicamente o que é o evangelho. Logo no início, na introdução, eu falava sobre o assunto, e a gente recolhe as informações que a gente tem sobre aquele assunto, e a gente fundamenta o nosso entendimento naquilo que a gente já recebeu de informação. Mas em termos práticos, o que é o evangelho? O evangelho, ele na verdade, são as boas novas de Jesus Cristo. Basicamente falando, o evangelho não é um novo plano de salvação, é o cumprimento do plano de Deus para a salvação de todo o homem, de toda a humanidade, que começou no Antigo Testamento com o povo de Israel, foi estabelecido em Jesus Cristo e hoje é propagado pela igreja. Então nós não podemos confundir o evangelho com qualquer outra coisa que não seja o evangelho. Nós não podemos confundir o evangelho, sendo ele as boas novas de Jesus Cristo, com qualquer outro ditado ou frase de efeito que os pastores e líderes ou filósofos trazem para nós. Porque basicamente o evangelho são as boas novas. Então todas as frases de efeito, todas as nossas argumentações, quando nós vamos expor a Bíblia, elas podem ser importantes, mas basicamente o evangelho é simples. O evangelho não é difícil. As pessoas dizem, mas nossa pastor, para ir para o céu é só reconhecer Jesus no coração como Senhor e Salvador, é só isso. É lógico que a partir de então você vive uma vida fundamentada naquilo que você crê. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, parece fácil, não é? E de fato para nós é sim, porque Jesus já fez o que era mais difícil. Jesus já morreu na cruz, Ele já pagou os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. A gente na verdade hoje vive um processo de santificação, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, pelo Evangelho, pelas boas novas de Cristo. Ok, até aqui? Agora, por que é que nós não devemos então nos envergonhar do Evangelho, mas ter orgulho do Evangelho? Eu quero nesse texto que nós lemos aqui, trabalhar com você pelo menos 3 motivos, pelos quais nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas nós devemos ter orgulho do Evangelho que nós servimos. Primeiro, está no verso 17, porque o Evangelho ele revela a justiça de Deus em relação a nós. Repita assim comigo, o Evangelho revela a justiça de Deus em relação a mim. Essa palavra justo que se encontra aí nesse texto, é na forma forense do judeu pensar, quando ele falava de está quite com o juiz. Está quite, está devendo nada, está ali. Você já ouviu essa expressão, está quite, quitar a sua dívida? Quando você vê essa palavra justo nesse texto, o que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está querendo estabelecer, é que existe a quitação de uma dívida. Alguém se tornou justo diante de um juiz que o cobrava de algo. E nós nos tornamos justos
não por causa da nossa própria justiça, mas nós nos tornamos justos, justificados, por causa da obra redentora de Jesus. E muito provavelmente em algum momento você já pode ter caído no erro, assim como eu em alguns momentos, de querer confiar na sua justiça. Nossa, mas eu sou bonzinho, eu não mato, eu não vendo droga, eu não bebo, eu sou justo, eu faço as coisas certinhas. E muitas vezes a gente confia na nossa justiça em detrimento da justiça divina, provocada por Jesus Cristo naquela cruz. Mas a Bíblia, ela nos traz uma verdade fundamental para a nossa justificação, para que a nossa vida diante de Deus esteja quite, esteja tudo pago. É você não confiar nas suas obras de justiça, mas confiar naquilo que Jesus fez, na cruz do Calvário. Jesus, ele conta uma parábola em Lucas 18, do 9 ao 14, para aquelas pessoas que confiavam na sua própria justiça. Ele diz que tem um fariseu que vai diante do Senhor, e ele começa a orar e fala: ó Senhor, obrigado, porque eu não sou como aquele publicano, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu jejuo 2 vezes. E ele começa então, esse fariseu, trabalhar e trazer a justiça própria dele diante de Deus. Mas Jesus, nessa parábola, fala de um homem que ele chega diante de Deus e não consegue nem ao menos olhar para cima. Ele começa a esmurrar no peito e fala: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho dignidade para estar aqui diante do Senhor. E Jesus, ele finaliza essa parábola dizendo o seguinte: qual desses 2 homens foram para sua casa justificados? E ele diz: eu digo a vocês que este e não aquele. Qual? O que batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O que Jesus estava querendo ensinar? Não confie na sua própria justiça, não confie na sua religiosidade, não confie no fato de você vir todos os cultos à igreja, não confie na sua obra de amor, no seu ato de ofertar, no seu ato de ajudar o próximo. Não confie nas coisas boas que você faz. Você é justo, você é justificado, mas é pela obra de Jesus na cruz do Calvário. As nossas boas obras, elas aperfeiçoam a nossa fé, como diz Tiago. Nós não podemos confiar no nosso bom comportamento para atrair ou ser justiça de Deus por nossas próprias mãos. A justiça de Deus em nós é feita por intermédio de Jesus. Então nós não nos envergonhamos do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele revela a justiça de Deus em nós. O Evangelho demonstra para mim e para você que não são as nossas obras que nos levam a um relacionamento com Deus, mas sim a obra redentora de Jesus. Nós nos tornamos justos porque Jesus pagou um preço. O Evangelho, ele revela aquilo que nós poderíamos nos tornar e nos tornamos a partir da fé em Jesus: justiça de Deus. Nós temos que ter orgulho disso. Eu me orgulho porque eu vivo um Evangelho que, por Jesus, me torna justo. Eu tenho orgulho do Evangelho por quê? Porque por causa da obra redentora, eu posso andar como justo. Eu não poderia por mim mesmo. Por isso nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas ter orgulho desse Evangelho. Porque não é algo que nós fazemos para obtermos alguma coisa. Colossenses capítulo 2, o verso 13, traz a ideia que a cruz preparou para nós sobre cancelar a nossa dívida. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. A sua dívida foi cancelada. Nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus, mas Jesus na cruz do Calvário, Ele cancelou a dívida, a escrita de dívida que tinha contra mim e contra você. Então nós não podemos nos envergonhar de um Evangelho que quita a nossa conta.
Nós temos que ter um orgulho desse evangelho que nós servimos. Por quê? Porque Jesus, sendo Ele o pregador das boas novas, e sendo Ele o próprio evangelho, é aquele que remove toda a nossa dívida pecaminosa. Deve nos dar orgulho. Nós não podemos simplesmente andar cabisbaixo diante da sociedade, como se o evangelho fosse alguma coisa que nos oprimisse. Nós temos que ter orgulho do evangelho que nós vivemos e servimos e pregamos. O que é importante? Às vezes a gente vai diante de Deus e a gente não consegue estar diante de Deus em paz. Muitas vezes nós vamos para o nosso relacionamento pessoal com Deus e a gente não consegue desenvolver um relacionamento com Ele porque a gente se sente condenado, a gente se sente culpado, a gente se sente muitas vezes amargurado. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando você estiver diante do Deus Todo-Poderoso para um relacionamento com Ele, você precisa entender a forma que Deus te vê. Presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Quando você está diante de Deus, Ele te olha pela lente, pelo óculos de Jesus. Quando você está diante de Deus, ao olhar para mim e para você, Ele não vê a mim e a você diretamente. O nosso modo de estar ou de se comportar diante de Deus é santificado, é justificado, porque Deus nos enxerga pelo filtro que é Jesus Cristo. Quando você está diante de Deus, Ele não está simplesmente vendo os seus pecados, vendo as suas falhas, Ele não está vendo aquele momento em que você cometeu um erro gravíssimo. Se você se arrependeu, se você é alguém justificado, que teve a sua dívida paga, Deus olha para você pelo filtro que é Jesus. Ele vê você santo, Ele vê você justo, Ele vê você justificado. Por quê? Não é a sua boa obra que faz você se tornar justo, é a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Então quando você for diante da presença de Deus, vá com confiança. Hebreus capítulo 10 versículo 19 diz que por causa do sangue de Jesus nós podemos adentrar com confiança o santo lugar, ou seja, a presença de Deus. Por quê? Porque lá nós somos vistos como justificados. Não tem como ter vergonha de um evangelho que me justifica. Eu não teria como pagar toda a minha dívida, Jesus o fez. Você não teria como pagar toda a sua dívida, Jesus Cristo o fez. Segundo aos Coríntios 5:21, fala que nós somos feitos justiça de Deus em Cristo. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: ei, justiça de Deus. Você está olhando para a justiça de Deus. Amém? Segundo motivo pelo qual nós não temos que ter então vergonha do Evangelho, mas ter orgulho do Evangelho. Verso 17 ainda. Porque o Evangelho revela o modo concebido, dado por Deus para nos salvar. O Evangelho mostra a forma que Deus preparou para salvar a mim e a você. E sabe o que é interessante? Eu já vou falar qual é a forma que o Evangelho nos dá a salvação. Mas antes disso é importante que a gente perceba, não é o nosso modo de nos salvar. Sabe por que eu não me envergonho do Evangelho? E a gente não tem que ter vergonha, mas ter orgulho do Evangelho? Porque ele demonstra a maneira que Deus resolveu salvar a humanidade. Ele não demonstra a forma que eu e você gostaríamos de ser salvo. Já disse isso aqui, pelas nossas obras ou por tudo aquilo que a gente faz. Esse Evangelho, ele também demonstra a forma que Deus quis salvar a humanidade, que não foi uma modalidade ou uma maneira diferente ou inventada por homens. O texto de Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 10, o apóstolo Paulo, ele faz um protesto ao verdadeiro Evangelho. Ele diz assim, eu estou chocado de que vocês estejam vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo.
Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já pregamos, seja considerado maldito. Então, a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, na verdade, ele vai afrontar, ele vai protestar contra a deturpação do evangelho naquela região. Existiam pessoas que estavam querendo implantar um outro evangelho que na verdade não era o evangelho verdadeiro. Aquele evangelho que salva pela graça, pela fé em Jesus. Então o que é interessante ver nesse texto aqui, e o nosso segundo motivo para não se envergonhar do evangelho de Cristo, mas ter orgulho dele. Porque esse evangelho revela o modo que Deus concedeu para salvar a humanidade. E qual foi? A fé em Jesus Cristo. É isso que o texto diz. Se você for ler comigo Efésios 2, 8 e 9, diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Ninguém pode se vangloriar na salvação, porque a salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. E nós não podemos nos envergonhar desse evangelho que demonstra a maneira pelo qual nós somos salvos. Nós temos que ter orgulho de um evangelho que mostra para mim e para você que não há nada que nós tenhamos que fazer para entrar na eternidade. Nós temos que ter orgulho de um Deus que vem e faz o que é necessário fazer, coisa que nós não poderíamos. Isso tem que gerar orgulho desse evangelho. Por quê? Porque eu jamais vou poder bater no peito e dizer: eu sou salvo pelos meus méritos, eu sou salvo pelas minhas obras. Eu jamais poderei dizer isso. Nós jamais poderemos. Então, se esse evangelho não me dá orgulho de reconhecer um Deus bondoso, um Deus gracioso, um Deus que simplesmente demonstra a forma pelo qual Ele quer salvar a humanidade, o que é que eu vou pensar de qualquer outro suposto evangelho que alguém vem pregar para mim? Eu não sei você, mas isso se não enche o seu coração de expectativa pela eternidade, se não enche a sua vida de esperança por um algo melhor de Deus na eternidade, eu não sei o que mais poderia encher você de expectativa. Nós não podemos nos envergonhar de um evangelho que demonstra a forma pelo qual nós vamos ser salvos. Entenda isso: Deus não escondeu a maneira que Ele queria salvar a humanidade. Deus, Ele não demonstra um labirinto difícil e aqueles que encontrarem a porta entrarão. Jesus é a porta, Ele diz: ó, venham a mim. Esse evangelho revela o modo como nós podemos ser salvos. E deixa eu dizer uma coisa, está aí, claro. Não é difícil, está tudo exposto. Como eu não vou ter orgulho de pregar um evangelho assim, que não depende de mim enquanto pregador? Nós temos que ter orgulho desse evangelho. Nós não podemos nos envergonhar desse evangelho, porque Deus, Ele diz o seguinte: eu te chamo para fazer uma boa obra, mas fica tranquilo, está tudo às claras, o evangelho é transparente. Quando alguém vir querer ensinar um evangelho muito difícil de viver para você, toma cuidado. Ah, mas pastor, é fácil viver o evangelho. A gente fala que quando aceita Jesus não tem mar de rosa. Isso é verdade, não tem mar de rosas. Mas a questão é que a forma que Deus quis demonstrar para a salvação está exposta. Se a salvação não depende das nossas boas obras, significa dizer que ainda que seja difícil, é possível de viver pelo Espírito. Sabe uma outra coisa que me emociona? Esse evangelho que demonstra o caminho ou a forma pelo qual Deus salva a humanidade, que é mediante a fé em Jesus, ele tem também um terceiro motivo que não pode nos envergonhar, mas nos dá orgulho. E eu deixei esse terceiro motivo por último de propósito. Se fosse para abordar o texto de uma forma cronológica, expor ele de uma maneira coerente, esse ponto que eu vou citar agora seria o primeiro, mas propositalmente eu deixei em terceiro lugar. Por que nós não podemos nos envergonhar do evangelho? Por que é que nós temos que ter orgulho do evangelho?
verso 16. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todos nós. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, que é o poder para salvar. Nós temos que ter orgulho desse Evangelho, que é o poder para salvar. Lucas capítulo 10, Lucas 19 verso 10, diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Atos 16, 31, o carcereiro pergunta o que ele deveria fazer para ser salvo, e o apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deixa eu dizer algo para você. Como se vergonhar do Evangelho, que é o poder de Deus, o dínamo de Deus, para resgatar a minha e a sua vida da podridão, para resgatar a minha e a sua vida das trevas. Nós precisamos ter orgulho desse Evangelho, porque um dia, outrora, nós éramos trevas, Efésios 5:8, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Como se envergonhar de um Evangelho que é o poder de Deus para salvar a minha vida e a sua? Nós precisamos ter orgulho, porque esse Evangelho é poder para transformar a vida de todo aquele que nele crê. Você provavelmente já sabe disso aqui, mas eu queria contar rapidamente a maneira que eu fui alcançado pelo Evangelho. Eu tinha aproximadamente uns 9 ou 10 anos, lá no Catarina de Moraes, uma favela de São Vicente, litoral de São Paulo. E tinha um trabalho da Comunidade Batista da Paz, lá na nossa favela. Era missionária Ondina. E era todo domingo, tinha escolinha dominical. E você não poderia faltar, porque se você faltasse, primeiro, não comia o lanche. Segundo, se faltasse no final do ano, também não ganhava roupa. Você não poderia faltar. Então todo domingo eu estava lá. Eu como esse lanche e eu ganho essa roupa. Use a isca certa para pescar o peixe certo. E durante alguns anos, nessa minha infância, de 9, 10, 11 anos, eu ouvi esse Evangelho sendo contado para uma criança. Por isso eu digo, invistam nas crianças. E eu comecei a ouvir aquele Evangelho, mas a minha vida era toda deturpada. E aquele Evangelho que é o poder de Deus para a salvação foi adentrando, foi me lavando. Eu fui sendo permeado por esse Evangelho. E eu comecei a pensar, rapaz, esse negócio parece ser interessante. Aos 12, 13 anos então eu decido me batizar. Desço as águas aos 13 anos. Aos 14 anos eu então me distancio dos caminhos do Senhor. Fico dos 14 aos 18 vivendo um mundo perdido. Então eu começo a me envolver com droga, eu começo a me envolver com bebedice, eu começo a me envolver com tudo aquilo que o mundo propaga. A semente daquele Evangelho que havia sido implantada em mim ecoava dentro de mim. Às vezes eu chegava em casa, eu ia dormir, a lágrima escorria, porque eu sabia que eu estava vivendo uma vida errada. E à medida que o tempo passou, eu comecei então a perceber que o Espírito de Deus, ele me impelia, ele começou a me convidar, a me atrair por um Evangelho genuíno. Daqui um pouco eu já não conseguia mais sentir prazer em tudo aquilo que eu fazia no mundo. Daqui um pouco eu já estava desconfortável nos ambientes que eu andava. Daqui um pouco eu já não aguentava mais viver a vida que eu estava vivendo. Até que um dia, aquela semente do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, essa semente então morre e germina. Eu começo a entender as coisas e eu falo, Deus me chamou. Eu começo a perceber, existe um poder de Deus preparado para aquele que crê e transforma e muda. Eu quero isso. Eu passei então a voltar aos poucos, me relacionar com Deus. Eu cheguei para minha mãe, eu já não falava com ela direito, há uns 2 anos eu falava, mãe, eu quero voltar para a igreja. Mãe, eu quero ir para a igreja. Eu fui para a igreja, eu não lembro o que o pastor pregou aquele dia,
mas eu já fui preparado, eu só estava esperando ele acabar porque eu queria ir lá na frente. Se ele pregasse o culto inteiro sobre dízimo, sobre dinheiro, para mim não importava, eu ia lá na frente. Eu fui decidido. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando esse Evangelho me encontra e eu dou uma resposta para ele, eu começo a perceber que não são minhas obras. Eu começo a perceber que eu não poderia fazer nada para ter essa salvação. Eu começo a descobrir que esse Evangelho revela a justiça de Deus. E mais, o meio concebido por Deus para me salvar, pela fé. Quando eu vejo que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação do Alexandre Silva, quando eu vejo que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação do Gustavo, quando eu vejo que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação da Ana Juma, quando eu vejo que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, judeu, gentil, grego, todo, eu só posso sentir orgulho disso, porque Deus não fez nada e não providenciou o Evangelho egoísta. Deus ele não preparou, Deus ele não desenvolve um Evangelho pensando somente em um, é a salvação de todo aquele que nele crê. Nós precisamos então começar a deixar de ter vergonha desse Evangelho na sociedade. Nós precisamos sentir orgulho porque esse Evangelho que me salvou, que me transformou, é o Evangelho que salva você, é o Evangelho que transforma você, é o Evangelho que transforma a sua família, a sua casa. Ei, não feche a porta do Evangelho para ninguém. Nós precisamos ser aqueles agentes de milagres, agentes de transformação, porque quando nós não temos vergonha do Evangelho, mas nós sentimos orgulho, um orgulho santo desse Evangelho, nós somos agora agentes da transformação. Por quê? Porque nós fomos justificados pela obra redentora de Jesus. Aí agora a gente exala, agora a gente manifesta, agora a gente põe para fora esse Evangelho que alcançou o nosso ser. Eu não sei você, mas quando eu começo a observar o Evangelho de Jesus, que não é tão problemático, é acessível a todos, um eco, um grito, alguma coisa acontece dentro de mim. E sabe qual é esse eco? Sabe qual é esse grito? Almas. 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 Eu fui salvo. Eu fui salvo. Então o que ecoa dentro de mim é almas, vidas. Almas, vidas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Sabe como é que eu quero concluir essa mensagem? Só o Evangelho transforma vidas. Só o Evangelho transforma bairros. Só o Evangelho transforma uma cidade. Só o Evangelho transforma um estado, um país, uma nação e as nações da terra. O Evangelho ele tem o poder de transformar tudo e todos. Agora, o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, seu discípulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 7 e 8, ele diz assim para o discípulo dele, Timóteo: Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Evangelho, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Por que é que Timóteo precisou receber essa orientação do apóstolo Paulo? Ei, Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Evangelho. Não se envergonhe, Timóteo, de falar daquilo que transformou você. O Espírito Santo me trouxe nessa noite para dizer: ei, você, não se envergonhe de testemunhar daquilo que está transformando a sua vida. Não se envergonhe de proclamar esse Evangelho que está alcançando você por dentro. Não se envergonhe de falar do amor desse Jesus que te transforma hoje. Não tenha vergonha de expor a sua fé onde você estiver, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. As pessoas ao nosso redor podem estar morrendo, e nós temos a vida de Deus pelo Evangelho.
Nós não podemos nos envergonhar, nós temos é que ter orgulho. Você é cristão, eu sou. Você é de Deus, eu sou. Sabe o que Jesus disse sobre a vergonha? Lucas 9:26. Olha as palavras de Jesus em Lucas 9:26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Sabe quem disse isso? O nosso Mestre Jesus. Se alguém se envergonhar de Jesus, ele diz: eu, o Filho do Homem, vou me envergonhar desse alguém. Sabe qual é o perigo de você se envergonhar do Evangelho? Sabe qual é o perigo de você não valorizar e não expor esse Evangelho como deveria? O perigo é de, na vinda do nosso Senhor Jesus com seus santos anjos, Jesus falar assim: ó, eu me envergonho de você. Sabe qual é o perigo de nós andarmos sem manifestar o poder do Evangelho, sentindo vergonha, sem ousadia, sem nenhum orgulho do Evangelho? O perigo é de que naquele grande dia o Filho do Homem, ele se envergonhará de nós. Sabe qual é o convite de Jesus para mim e para você nessa noite? O convite de Jesus para nós é o seguinte: você vai ter vergonha do meu Evangelho? Ou você vai se orgulhar desse Evangelho?